Oi, Pronto, meu amiga. bem. Tá rolando já. Só... Ah. Pode falar. Gente. Não, pode seguir aí. Só vai. Beleza. Beleza. Então é isso. Estamos começando o nosso quarto episódio da nossa série de comunicação, depois de muitas emoções com Jitsi. Deu tudo certo. Vamos começar a transmissão com um pouquinho de atraso, mas vai dar certo. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre produção de identidade visual e de como que isso pode ser uma estratégia para a gente alinhar com as iniciativas que a gente já tem na rede, então, tipo, projetos, campanhas e tudo, como que a gente pode criar uma identidade visual para ter um padrão legal das coisas que a gente produz na rede. E aí, como sempre, né? Todo episódio, um tema novo e um convidado novo. Hoje a gente está aqui com Mari Medeiros, que é daqui de Natal também. Mari, que é designer, que é formada também pela UFRN e que já tem um histórico muito massa de produção de design gráfico e que também tem uma experiência mais recente na parte de empreendedorismo e de criação de joias, e aí eu acho que ela pode contar tudo isso melhor do que eu, né? Histórias são mais legais quando a própria pessoa conta. Então, Mari, seja super bem-vinda. Estou muito, muito feliz que você está aqui. Como sempre, só aqueles combinados iniciais que a gente sempre tem. O pessoal ficar com o microfone mutado para a gente evitar dar eco e interferência. Qualquer coisa, podem ir comentando aqui no chat. Quem está no YouTube também pode comentar por lá, que a gente vai pegando todos os comentários e aí traz no final para a gente ter esse espaço de debate. E aí, o que mais? Bom, é isso. De informes iniciais são esses. Então, Mari, fique super à vontade. Pode se apresentar também para a gente, contar um pouquinho da sua história. E aí depois a gente parte para a parte em si de conteúdo. Beleza? Bem-vinda. Beleza. Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Mari. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz por ter sido convidada. Espero realmente estar ajudando vocês de alguma forma com os conhecimentos que eu tenho. Fiquei muito feliz quando o Giza falou comigo para a gente fazer essa live e compartilhar os conhecimentos. E, bem, bora lá, mais ou menos minha história, né? Como a Giza falou, eu sou formada em design. Me formei em 2017. E eu sempre trabalhei com design gráfico, mais ou menos no meio do curso, eu já trabalhava com isso, sempre fiz freela, ou seja, não trabalhava necessariamente, né, com alguma empresa, já tinha começando desde o início com os meus clientes e tal. E aí, lá para 2016, eu comecei a fazer um pouco diferente, fui indo para a área de acessórios, e eu fiz uma marca com mais 2 colegas do curso, e que se chama Manufato Design, só que a gente, desde 2016 estávamos juntos, e aí a gente encerrou agora, mas eu continuo trabalhando nessa área, e agora eu estou com minha própria marca, que eu continuo fazendo tudo isso. Basicamente, eu estou abraçando tudo, bem plural, gosto de trabalhar com identidade visual, gosto de papelaria, estamparia, e continuo trabalhando com joias, que eu faço tudo com minhas próprias mãos, e eu amo demais. Então é isso, é mais ou menos um resuminho da minha pequena trajetória como designer. Tenho 25 anos, acho que é importante falar isso porque às vezes as pessoas acham que eu sou bem mais nova, então, né? E, sim, hoje a gente vai conversar um pouco sobre identidade visual, um pouco sobre elementos que compõem uma marca e como a gente pode utilizar em postagens e outros tipos de artes. Eu estava conversando, assim, quando eu recebi o convite,
eu estava querendo saber mais ou menos quais eram as dificuldades e o que é que eu poderia trazer para estar orientando de certa forma, né? Porque, enfim, não existe certo ou errado, faça aquilo, não faça, sei lá, assim, para mim é um pouco. Eu não curto muito isso, mas a gente sabe que existe muita técnica por trás do design gráfico e muitas vezes a gente vai começar a fazer uma arte e fica meio perdida. Então, queria ajudar mais ou menos dessa forma. Eu trouxe aqui uma apresentaçãozinha. Eu dividi mais ou menos em dois. Primeiro, eu vou conversar um pouco sobre teoria mesmo, vou tentar ser o mais breve possível. E também eu busquei aplicar, assim, de uma forma mais para o nosso dia a dia, mais para a real. Eu não vou ficar falando aqui sobre teoria da cor e a tipografia, isso e aquilo, e a serifa, senão ninguém vai entender nada. O que eu pretendo falar para vocês é justamente como a gente pode aplicar no nosso dia a dia, em postagens que a gente faz, e, enfim, outros tipos de artes que vocês precisam. E, claro, né, certas dicas, como o que a gente pode evitar, e depois de tudo isso, a gente vai passar para o Canva. Vou compartilhar com vocês também a tela para a gente ir vendo como é que funciona, é uma ferramenta muito legal. Eu sei que vocês do Engaja têm uma conta que eu acho que é conta premium, né, Giza? Que aí dá a oportunidade de ter mais algumas ferramentas, né, dentro do Canva. E, enfim, a gente vai ver como é que ele funciona. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês, não sei, se tiver alguma coisa que tá meio perdido, fala para mim, porque é aquela coisa, como eu já tô acostumada a fazer isso no meu dia a dia, acaba que eu posso acabar usando alguma palavra, alguma coisa que vocês não entendam, ou então eu falo alguma coisa, enfim, que fique meio estranho. É isso. Posso começar, Giza? Me ajuda aí. Me dá o feedback. Pode começar assim. Fique Ou tem algumas perguntas, algo ou não? Ou tá de boa? Tá de boa. O que for surgindo de pergunta aqui no YouTube, aí a gente vai juntando tudo e aí traz no final. Ok. Vou aqui compartilhar a tela, tá? Que não está aparecendo. Rapidinho, gente. Tranquilo. Tá, eu vou aqui tentar novamente, que deu um errinho. Mas então, gente, então eu vou começando a falar, para também ninguém ficar só olhando, né, minha cara assim, sem dizer nada. De início, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre identidade visual. Porque, assim, a gente tem quando a gente tem uma marca, a gente quer saber um pouquinho mais de como é esse universo dessa marca. Então, muitas vezes, a gente pensa que é só tem aquele logo, tem aquelas cores e pronto, mas não é só isso. A importância da identidade visual de uma marca, que é um conjunto de todos os elementos que constituem aquela marca, é muito importante porque esses elementos visuais acabam sendo aplicados de várias formas em todos os âmbitos de uma marca, de uma empresa. Então, eu queria mostrar um pouquinho para vocês, quando eu conseguir compartilhar a tela, que vai ser muito legal quando isso acontecer, porque eu peguei o site da Engaja para mostrar um pouquinho como é que funciona. Porém, não está compartilhando aqui.
Mari, você quer me mandar a apresentação? E aí eu posso testar compartilhado aqui. Boa. Quero sim. Porque aí vocês vão ter mais uma noção. Como a gente está falando muito sobre questões visuais, fica, eu acho difícil só falando assim, né? Vou passar para você. Gente, as emoções do ao vivo, né? Tem que ter. Exatamente. Se fosse tudo bonitinho, não tinha graça, não tinha Não emoção. tinha, porque eu estava aqui de um jeito que não ia ter problema nenhum. Vários testes, abri vários. E aí o quê? Emoções. Porque é assim que funciona. Vou passar agora, tá, Giza? Enquanto isso, tentarei mais uma vez. Ah, apareceu aqui. Era só uma questão de mandar pra Giza mesmo. Só porque ele tava afim. Pois é, você tá muito brincalhão hoje com a gente. Ele A gente tá. esse. Tu te E aí? comporte. Tá Agora dando pra me foi. ouvir? Ah, tranquilo. Tá, né? Então bora lá. Tá vendo a tela? Confere? Então, gente, sobre identidade visual que eu tinha falado para vocês, é tudo que é esse conjunto de elementos que representa aquela marca, né? Em resumo. Então, eu peguei aqui, assim que a gente entra no site, dá para ver o cursor, não, né? Tudo bem. Assim que... Dá pra ver. Dá? Pronto. Assim que a gente entra no site do Engaja, tem alguns elementos que a gente já consegue identificar a identidade visual que eu estava falando para vocês. Então, tem o logotipo, que é aquele símbolo, a marca, que é o que a gente sempre vai lembrar quando vê e quando pensa em uma marca, uma empresa, uma ONG, associação. E esse logotipo, como eu falei para vocês, ele vai ter aquelas cores, vai ter aquela fonte, vai ter alguns elementos. E aí, a identidade visual, ela tá ali para a gente aplicar todo esse universo da marca. Então, a gente já pode ver que tem algumas cores. Uma coisa que eu já vi de cara, assim, que eu achei muito legal, nessa bolinha aqui amarela, que eu coloquei elementos. Dá para ver que existem alguns traços e vocês também aplicam muito a transparência de algumas formas aqui na foto, por exemplo. Tem esse laranjinha, tem o moço, aí tem essa forma laranja, e ela é um pouco transparente. Quando eu estava vendo o site de vocês, isso já faz parte da identidade visual, e isso também faz parte da identidade do Engaja, que trabalha com transparência. Uma ONG que é transparente, tanto que tem até ali ali lá em cima, né, do site, tem uma aba sobre isso. Então, é muito interessante como a gente tenta vincular a essência de uma marca visualmente. E aí eu tô falando tudo isso para vocês, porque vocês estão trabalhando no caso de vocês do Engaja, vocês estão trabalhando, vão fazer artes para essa ONG que tem essa marca, que tem essa identidade visual.
Mas aí não significa que necessariamente tudo que vocês façam, todas as artes tenham que ser laranja e azul e tenha isso e aquilo. Mas todas essas características fortalecem a marca. Então, como eu falei para vocês, esses elementos como a transparência, como o traço, aí existe uma tipografia, geralmente, que é a fonte, né? Então, sempre que for utilizar enfim, qualquer tipo de arte que for ser feita, geralmente existem algumas fontes principais que são escolhidas. E tem as cores, que é uma das coisas mais marcantes, e esses são mais ou menos os pontos mais importantes quando a gente fala de elementos visuais, né? Então, entendido isso, gente? Tá de boinhas? Sim. Super. Sim. Beleza. Gente, inclusive, se eu estiver, assim, sendo básica demais, me falem também, por favor. Não, pode seguir, tá ótimo. Beleza. Então, bora lá para as noções básicas de como a gente pode aplicar. Noções básicas de tipografia, cor, hierarquia e composição. Essas, eu acredito que são as coisas mais importantes que vocês precisam estar atentos quando vão fazer uma postagem, um flyer, enfim, qualquer tipo de arte, são elementos muito importantes. Eu vou estar aqui falando de tipografia, mas geralmente a gente conhece como fontes, né? Então, como eu tinha falado um pouco antes, a tipografia, ela... Peraí, deixa eu colocar um pouquinho aqui. Isso. A tipografia, ela tem algumas características muito específicas, é uma área muito abrangente, então eu não queria entrar, assim, num nível muito absurdo, assim, senão ninguém vai entender nada, mas o que eu acho muito importante é que vocês entendam que as tipografias, as fontes, as letras têm intenções e pesos diferentes. Tipo, que? Como assim, né? Então, eu coloquei um exemplozinho básico para vocês tentarem entender mais ou menos como é que funciona essa ideia de que uma fonte tem uma certa personalidade. Então, peguei alguns exemplos, 3 exemplos de fontes. Essa primeira, que ela é mais manuscrita. A segunda, que é a famosa Comic Sans. Não sei se vocês já conhecem a fama dessa fonte, mas não é uma fama boa, digo logo. E também trouxe a Gothic, que é uma fonte já mais formal, digamos assim. Então, eu estava querendo mostrar para vocês mais ou menos como a gente pode aplicar uma fonte em algo que faça sentido com a mensagem daquela postagem. Então, por exemplo, se a gente quer falar algo urgente, que foi por isso que eu trouxe essa palavra, a urgência, que a gente quer algo que apareça, a gente quer algo que seja muito... que tenha uma mensagem forte, então a gente tem que, com essas fontes, visualmente também trazer isso para nossa postagem, enfim. Gente, eu tô falando postagem porque é mais ou menos o que eu vi que vocês acabam usando muito flyer, assim, quadrado, para divulgação e tal. Então, eu tô acabando falando mais sobre isso, mas enfim, entendam que é artes no geral, né? Quando vão fazer alguma peça gráfica. Então, bora lá. A gente estava vendo aqui, né, essa questão de querer mostrar algo urgente. Poxa, eu queria que desse para ver o cursorzinho. Não dá, né, Gisa? Dá para ver. A gente consegue ver, sim. Dá. Você tá vendo? Não, mas ele tá passando. Mas enfim. Dá para ver
quando você mexe a seta, dá para ver. Quando você clica, eu acho que passa. Mas você mexendo, dá para ver também. Eu Ai, só não sei show. para selecionar, mas tudo Ótimo, certo. pronto. Beleza, então aqui, tá dando pra ver, né? Essa primeira fonte, ela claramente não é nada urgente, porque ela tem essa característica mais de ser algo manuscrito. Então, geralmente, a gente usa esse tipo de fonte em algo mais fofo, algo mais delicado, às vezes é no convite, enfim. A gente tenta entender a personalidade dessa fonte para aplicar. Então, se é algo urgente, se é algo que precisa ser visto, se é algo sério, não faz sentido a gente aplicar esse tipo de fonte. E eu também coloquei umas certas diferenças aqui, porque na esquerda elas estão em caixa alta, ou seja, as letras estão todas maiúsculas, à direita tudo com caixa baixa. E assim, essa fonte aqui da esquerda é a mesma fonte da direita. Só que só em ser caixa baixa ou caixa alta já muda muito. E outra coisa que também muda é o peso, que foi o que eu falei, né, para vocês, que as fontes elas têm personalidade e elas também têm um peso diferente. Então, a mesma fonte pode ter essa diferença. Enfim, sobre a Comic Sans, como eu falei para vocês, que ela tem assim uma má fama, né, tadinha. Porque, assim, ela é muito usada, ou já foi muito mais usada em vários tipos de artes e tal, só que ela não funciona para coisas sérias. E aí ela acaba sendo muito utilizada e como a gente pode ver, ela não é tão uniforme. Ela parece ser um pouco escrita, mas não é. E acaba que ela não tem seriedade. Ela é muito, talvez mais fofa, talvez um pouco mais infantil. Então, gente, assim, não existe fonte certa, fonte errada, de nada, assim. Todas as fontes são muito possíveis de ser utilizadas, só que a gente tem que entender qual é a mensagem que queremos passar. Então, se a gente for fazer alguma postagem mais séria, né? Se a gente quer transmitir um mínimo de seriedade, se a gente colocar uma Comic Sans, não vai ter impacto nenhum. Agora, essa terceira fonte que eu trouxe para vocês, ela já é mais séria, a gente já vê que ela é mais reta, a gente vê que essa versão é a Gothic Black, então ela já é tipo o que a gente conhece como negrito, né? Então ela já tá mais forte. Então ela já se aplica mais a algo que é urgente, ela se aplica mais a algo que a gente quer chamar a atenção. Mas ao mesmo tempo ela tem essa versãozinha que é mais condensada. Então ela já não se aplicaria. Então é isso. A gente tem esse desafio de entender a mensagem e o que é que a fonte quer dizer para a gente sincronizar, certo? Ai, gente, tá dando para entender? Eu entendi. Entendeu? Então tá bom. Eu vou passar agora para as cores, tá? Falar um pouquinho sobre elas. Vou também dar uma pincelada básica, porque cores é outra coisa que tem muita informação por trás e a gente acaba se perdendo um pouco. Assim como a tipografia, a cor é algo muito difícil, que a gente pensa que é de boa para ser aplicado, mas não é. Às vezes a gente se confunde nessas combinações, às vezes a gente coloca uma cor em cima da outra que não dá certo. Então, eu trouxe o básico, assim, eu não diria o básico, mas talvez o que é mais utilizado. Aqui tem esses círculos cromáticos, e eu trouxe essa em cima de uma cor. Então, elas são
representando um certo tipo de combinação. A versão monocromática é basicamente quando você quer fazer algo e você só coloca uma cor, porque é a mais segura de todas. Essa não tem erro. Se você quer fazer algo e tá meio na dúvida, não acha que é muito boa com combinação de cor, faz tudo com uma cor só, utiliza o preto, utiliza o branco, não tenham medo dessas cores, às vezes as pessoas acham que é super sem graça. Eu amo, inclusive, toda a minha apresentação é preta e branca, como vocês podem ver, eu adoro. E usar uma mesma cor, mas você combina com um certo tom, enfim, assim como a gente também faz em várias coisas, né? Como a gente faz quando a gente vai se vestir, quando a gente vai arrumar um negócio em casa e a gente fica ali na dúvida. Então, pronto. Tudo isso utiliza essa mesma ideia de cores. O círculo cromático é um só, e então a gente pode combinar de várias formas. As cores complementares é aquelas que a gente conhece como aquelas cores contrastantes. Então, elas estão opostas no círculo cromático. São um pouco mais difíceis, mas quando a gente consegue utilizar bem cores complementares, quando a gente consegue utilizar bem cores contrastantes, fica muito bonito, a gente consegue chamar muita atenção. Geralmente são as artes que têm mais, enfim, que realmente chamam mais atenção, que são muito bonitas, assim, muito diferentes, podem notar que geralmente são com cores contrastantes. E a gente tem também as cores análogas, que ela já é um pouco diferente do monocromático, mas ela também está um pouco no lugar seguro, que são cores que estão próximas umas das outras, né? A gente sabe que o verde está perto do azul, o verde está perto do amarelo, tanto que tem aquelas cores que a gente não sabe se é verde, se é azul, então elas são vizinhas. E aí, por isso que acaba dando muitas vezes uma confusão. Gente, inclusive, quando as pessoas perguntam se uma cor é verde, se uma cor é azul, não tem designer que saiba responder isso, porque na verdade ninguém sabe. A cor é algo muito sobre percepção. Então, bora aqui. Gente, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre poupar os olhinhos das pessoas que vão ver as coisas que vocês fazem. Porque, assim, como eu falei, não vou ficar aqui dizendo o que é certo e o que é errado, mas tem certas coisas que é bom a gente evitar. Utilizar alguns elementos que sejam vermelho e azul, um em cima do outro, e o verde e o vermelho também não é muito legal, porque acaba sendo muito intenso, e isso dá um cansaço visual péssimo. Então, assim, gente, não recomendo. E outra coisa é também, quando você for fazer esse tipo de combinação, cuidado para não colocar algo claro demais. Porque às vezes a gente fica com medo de exagerar, mas aí quando também coloca um fundo muito escuro e uma fonte também escura, acaba que a gente não vê. Ou então uma fonte clara com um fundo claro, a gente não consegue enxergar direito. Então, se a gente está querendo se a gente quer mandar uma mensagem, então a gente tem que tentar ser o mais claro possível. E aí, falando nisso, a gente vai para a hierarquia, que aí a gente está chegando já no fim, gente, do que eu considero, assim, as coisas mais importantes. Basicamente, hierarquia é aquilo, né? O grau de importância dos elementos. Eu dei uma olhadinha no Instagram de vocês, e aí eu peguei essa postagem para a gente dar uma analisada, porque eu queria falar com vocês sobre a importância do tamanho, do peso e da cor quando a gente quer mostrar algo, né? Quando a gente quer enfatizar algo. Então, a gente tem que saber o que é que a gente quer comunicar. Então, se o objetivo da postagem, por exemplo, aqui, né, é a hashtag, porque ela tá claramente
o tamanho visivelmente muito maior do que todos os outros elementos dessa arte. Então, é algo muito, muito importante. Geralmente o tamanho enfim, um certo peso, dá uma certa tensão. Então, eu considero esse tipo de hierarquia bem, bem importante. E aí a gente também tem outros tipos, né? No caso, o peso, ele tem muito a ver com a tipografia, a fonte que a gente está usando. Lembra quando eu falei lá daquela fonte, quando a gente estava vendo as coisas que eram urgentes? Deixa eu voltar lá. Aqui, mesmo sendo a mesma fonte, essa primeira versão dela tem muito mais peso, porque ela tem essas características onde enfim, ela está sendo toda mais forte, porque ela tá mais grossa, o traço dela é mais grosso. Então, acaba que tem muito mais presença. Então, por exemplo, se a gente colocasse essa mesma fonte, mas se fosse essa aqui condensada, fininha, ela não ia ter tanto impacto quanto essa aqui. Deixa eu voltar. Pronto. Então, quando a gente traz essa mesma tipografia, mas com peso maior, a gente consegue ver. Pelo menos eu, não sei vocês, mas quando eu vejo essa postagem, assim que eu vi, e eu fui procurar quais são as palavras que me chamam mais atenção, foram justamente essas que eu tô mostrando a vocês. Essa de cima, por causa do tamanho, essa segunda palavra por causa do peso dela, que ela, mesmo estando verde, ela tem um peso maior. E a cor. Gente, a cor é uma forma muito, muito interessante de você trabalhar com comunicação. Então, se você quer fazer um certo tipo até de categorização, vou voltar lá no primeiro. Deixa eu voltar aqui. Olha só isso aqui que eu estava fazendo para vocês. Quando eu pego aqui essa bolinha amarela e essa bolinha amarela, elas remetem. Então, eu estou falando aqui de elementos, a gente acaba categorizando os elementos como as bolinhas amarelas. Quando eu pego aqui a rosa, está significando cores. Então, eu estou categorizando tudo que for rosa, todas as bolinhas rosas, significam que são as cores do logotipo, né, que eu estava conversando com vocês. Então, a cor é algo muito, muito importante se a gente quer dar atenção, se a gente quer categorizar, se a gente quer dar um diferencial, ela dá muita, muita, muita ênfase ao que a gente está querendo mostrar. Inclusive, assim, até mesmo nas fotografias, se a gente colocar uma ilustração, tudo isso acaba tendo muito peso quando a gente utiliza as cores certas. Então, é isso, gente. Pela hierarquia, mais ou menos esses 3 pontos que eu espero que vocês tenham entendido. Se não, pode dar um alô aí. Mas é basicamente esses 3 pontos: tamanho, peso, cor. Não se esqueçam deles. Vamos agora para a composição, que é algo para a gente analisar já de forma, digamos, mais prática. Então, deixa eu tirar aqui o som. Então, se a gente for analisar essa mesma postagem, para a gente tentar entender como fazer um layout, como a gente vê toda essa mancha gráfica e como a gente vai fazer para criar uma arte do zero, né? Que muitas vezes isso acaba sendo também uma grande dúvida, né? Beleza, entendi sobre fonte, entendi sobre cor, mas e aí? Por onde eu começo? Beleza. A coisa mais importante, gente,
Essas aqui são algumas orientações que eu acho bem importante quando vou fazer qualquer tipo de postagem ou de peça gráfica que eu quero comunicar algo. A primeira coisa que você tem que saber é o seu objetivo. O que é que eu quero comunicar? E aí é por isso que eu estava falando sobre essa questão da hierarquia. Isso é muito importante, gente. Tanto que às vezes a gente vai fazer algo e aí a gente faz uma arte, pede para um amigo dar uma olhada, aí aquela pessoa vai e muda, sei lá, algo que era bem importante, por exemplo, essa hashtag. Vai que a outra pessoa não curtiu muito e colocou uma outra cor, mas aí ela já não chamou muita atenção. Então, isso é algo que a gente tem que observar. Isso é algo que a gente tem que deixar bem claro. Se o objetivo é, enfim, comunicar algo específico, então a gente tem que saber o que é esse algo específico e aplicar visualmente da melhor forma possível enfim, maneiras de estar mostrando com muita ênfase isso que vocês querem comunicar. Então, beleza. Já sabe qual é o objetivo? Então, vocês já sabem o que vai ter que centralizar. Já sabe o que é que vocês querem mostrar. Vocês já sabem o que é que o que o leitor, o que é que a outra pessoa, assim que vê a sua arte, o que é para ela olhar de primeira. Até porque, sabe quando vocês estão assim andando na rua e aí você vê um outdoor e tem um monte de informação, tem um monte de coisa. E aí, sei lá, por exemplo, sobre um festival. Quando vê, você sabe quais são todas as bandas do festival, mas você não sabe o dia, você não sabe o preço, por exemplo, que é as coisas que você mais estava querendo saber. Então, é mais ou menos isso o que aquela, enfim, a pessoa, o design publicitário, enfim, que fez aquela arte, ela tá tentando mostrar da forma mais rápida possível, porque sabe que aquelas pessoas vão passar ali pela rua, sabe que é um outdoor, então vai passar rápido. Então tem que ser muito objetivo com o que quer mostrar. E se vocês estão afim enfim, de engajar, se vocês querem impactar, se vocês querem mostrar algo que a pessoa olhe de cara, fique realmente assim impactada e realmente entenda essa mensagem e queira estar também participando daquilo, esteja comovido de alguma forma. Sério, gente, saibam o objetivo para vocês conseguirem entender o que é que vão priorizar na arte de vocês. Depois disso, eu coloquei aqui imagem chamativa, mas na verdade a importância é que seja uma imagem de qualidade, uma imagem que consiga traduzir o que vocês estão querendo comunicar. Não adianta colocar enfim, letras enormes e aí a imagem você não consegue entender nada, ou uma imagem que não tem nada a ver, ou uma imagem que também é importante isso de ter um certo duplo sentido. É muito, muito, muito importante você prestar atenção qual é a imagem que você vai usar, seja foto, seja ilustração, seja um gráfico, e que seja algo que realmente chame atenção, que seja algo que faça sentido para aquilo que você está querendo comunicar. E aí a gente vai para as cores e para as fontes, que muitas pessoas têm dificuldade, super entendo, realmente é um dos elementos que são mais difíceis para a gente fazer e aplicar direitinho, mas eu recomendo utilizar de 2 a 3 cores, porque isso acaba facilitando, assim, você entende que ali não, aquela arte não vai ter informação demais, a pessoa não vai se perder, e você consegue ter toda essa conexão como eu mostrei para vocês conseguem ter uma certa ligação entre uma palavra e outra, enfim, sempre prestar atenção nesses detalhes, porque visualmente a gente olha para uma arte e
E a gente já vai começando a fazer certos entendimentos, enfim, de acordo com a nossa visão de mundo, tudo. Então, é importante prestar atenção quando você vai fazer isso, porque você está ali tentando comunicar, né? E uma outra coisa que é bem, bem importante é não utilizar fontes demais. Pega uma fonte principal, ou então uma fonte chamativa. A gente vê que essa fonte aqui de cima é diferente dessa outra fonte. Essa aqui de baixo, eu não tenho muita certeza. Apesar de que eu recomendo usar, né, uma principal, uma secundária, não é uma regra. Se tiver uma outra fonte que combine, enfim, que não saia daquela ideia, que não contraste, então tudo bem. Mas, assim, se quer fazer algo de forma segura, pega uma fonte principal, como título, ou então se quer fazer algo mais diferente, chamar atenção, aí pode usar aquelas outras fontes que eu falei para vocês, né? Usar talvez uma fonte que pareça ser mais manual, enfim, mas que seja impactante de alguma forma, porque ela vai ser a fonte principal, e uma fonte secundária que a gente consiga ler. Isso é muito importante, gente, que a gente consiga ler, que não seja uma fonte confusa, que se misture. Por exemplo, aquela primeira fonte, gente. Essa primeira fonte aqui, ela se confunde, ela não é legal assim para você estar utilizando. Aqui a gente vê que o G e o E tá tudo junto, mistura. Então, assim, esse aqui é só uma palavra, mas imagine se ela tivesse num texto. Então, isso ia acabar confundindo demais. Basicamente, a ideia é você pegar uma fonte que seja limpa, que seja fácil de entendimento, para utilizar nesses lugares em que vocês querem que a pessoa leia, né, um textinho um pouquinho maior. E, por último, respeito à margem e espaços vazios. Esse aqui eu estava até dando uns exemplos. Nesse caso aqui, a margem, ela passa um pouco, né? É importante, assim, ter uma certa margem, sabe? Porque acaba que o peso o peso visual desce um pouco, sabe? Quando a gente pensa nesse quadrado aqui. Então, talvez se subisse um pouquinho mais para cá, a gente ia conseguir focar nesse ponto central. Mas, enfim, isso é um detalhe, assim, que não foi nada que comprometeu. Essa questão de imagem é muito mais importante se vocês forem imprimir algo. Então, assim, gente, sei lá, vai fazer uma arte para imprimir um panfleto, não sei, um adesivo, alguma coisa. Tenham cuidado com a margem, porque pode ser que na impressão isso acabe, alguma informação importante seja comprometida. Aqui, no caso dessa arte, podia um pouco acabar, não sei, cortando, né, a imagem, não sei. Mas, enfim, prestar atenção nessa questão da margem é importante, mas, principalmente, não ter medo de ter poucas coisas, porque às vezes, gente, eu vejo umas postagens que é informação demais, demais aqui, que você fica confusa, você não sabe para onde vai. Mas, assim, não tenha medo de ter espaço vazio, porque quanto mais espaço vazio tem, mais você consegue focar naquilo que importa. Não precisa ter um monte de informação, precisava ter uma foto do Salles gigante. A gente já tá vendo aqui, já é o suficiente, né? Eu acho, cara dele. E aí, então, assim, respeitar esses espaços vazios, não ter medo dos espaços vazios, e também aquilo que eu estava falando no iniciozinho, né? Sobre a composição. Por onde é que eu vou começar? Então, assim, quando você vai pensar num layout, você pode, talvez, ver algo mais. Vou inserir tudo aqui nesse quadrado, por exemplo. Ou então, eu quero falar, sei lá, eu quero fazer uma imagem, aqui nesse caso, uma imagem e algumas informações. Beleza, eu vou centralizar tudo à direita. Então, aqui à direita, temos textos. E aqui à esquerda tem imagem para equilibrar. Então, nesse quadrado, tá fazendo uma certa harmonia.
não está pesando muito para cima, para baixo, para um lado, para o outro, né? Tem essa pequena exceção aqui, mas enfim, besteira. E aí a gente consegue programar de certa forma, né? A gente poderia fazer uma postagem que talvez o rosto dele tivesse aqui, as coisas descessem, enfim, mas o que importa é ter um certo equilíbrio, um mínimo de equilíbrio, e principalmente conseguir transmitir essa mensagem de um jeito claro. Então, assim, ter uma imagem, ter uma fonte principal, uma fonte secundária para a pessoa ler, ter algumas poucas cores, pronto, gente. Não precisa ser a coisa mais incrível do mundo. A gente tá aqui para tentar falar alguma coisa, para a gente comunicar alguma coisa, não para, né, fazer uma obra de arte. Ai, gente, eu tô falando muito. Alguém fala comigo? Giza? Dá um hello. Já pode continuar. Tá ótimo. Nem se preocupe, tá ótimo. Giza? Você tá me ouvindo? Estamos ouvindo, Azul. Mari, me escuta? Mari? Gente, Estamos vendo? Estamos te vendo. Voltou Você me aqui? escuta? Não sei se Mari me escuta. Gente, vocês entenderam? Conseguiram entender mais ou menos como a gente pode aplicar, entender a questão da hierarquia? Mari, você escuta a gente? Você me escuta? Não sei, acho que não. Mari. Então, gente, eu estava aqui tentando ver com vocês uma forma de, depois da gente ver essa primeira parte, a gente... Ah, rapidinho, Giza. Oi? Agora que eu percebi que eu estava esse tempo todo falando sozinha, porque estava no mudo, bem plena. Bem bonita. Atropelei você aqui. Mas eu tava só falando que, tipo, tava ótimo, que a gente tava entendendo, sim, que tem bastante gente no YouTube dizendo que tá ótimo, super didático e amaram. E aí... Que bom. E aí eu comecei a atropelar você falando, foi? E aí eu queria saber se, tipo, a gente passa para a parte do Canva agora, se você quer abrir agora para perguntas, e a gente põe tudo para o final, como é que você prefere? Eu acho que a gente já podia começar algumas perguntas, né? Porque, assim, eu acho que eu já falei muita coisa, eu acho que já pode ter alguma dúvida. Beleza. E falando sozinha, bem bonita. Bem Vanessa Camargo. Mas tranquilo. Quem tiver pergunta, pode abrir o microfone e falar, que vai, tipo, com o microfone aí. Se não tiver, pode mandar no chat que a gente vai lendo. E aí eu queria aproveitar e já começar, porque eu sou dessas. E aí, tipo, uma das coisas que eu sempre tenho dificuldade quando eu vou criar alguma coisa no Canva porque eu adoro ficar mexendo lá e eu aprendi basicamente as coisas que eu sei testando. E aí uma das coisas que eu tinha que testar muito no início era entender o tamanho da fonte, porque, tipo, tu tá fazendo o negócio no computador, pensando no arte para o feed do Instagram, por exemplo. E é uma coisa completamente diferente, tipo, eu leio uma coisa no computador desse tamanho e eu leio uma coisa no celular, né? E aí eu ficava, tipo, escrevia lá o negócio, aí baixava, aí mandava para o meu celular e abria assim no celular para ver como é que ficava. Ficou pequeno, aí eu mexia de novo. Aí eu fazia isso 20 vezes, 30 vezes, até eu entender qual tamanho que funcionava. Tu tem alguma dica? Eu imagino que varia, né? De uma fonte para outra, não dá para dizer, olha, você tem que usar sempre de tamanho X até tamanho Y. Acho que não tem como, mas você tem alguma dica do tipo, ou é só
É isso, minha gente. Respira e testa aí 30 vezes no seu celular. O que tu acha? Eu queria dar uma resposta mais feliz, mas é bem isso mesmo. A gente trabalha muito com teste. Quando a gente vai lá enfim, como você estava dizendo, está no Canva. E você acabou de perguntar em relação à fonte. E olha que você nem perguntou de cor, porque cores, aí que a gente chora mesmo, porque uma coisa tá no Canva, aí a gente vai para o celular, né, no computador, vai para o celular, tá outra, aí manda para o WhatsApp, tá outra, e imprime, tá outra cor. Então, essa é realmente uma dificuldade que a gente tem de tentar calibrar tudo. Mas em relação à fonte, não existe assim um tamanho ideal, porque realmente muda muito, muito de uma fonte para outra. Mas é bom. É por isso que muita gente acaba usando duas telas, ou então já está com o computador aqui, já está com o celular na mão, alguma coisa do tipo, porque quando a gente tá trabalhando, existem essas diferenças. Uma hora a gente tá aqui de uma forma que tá tranquilo, a gente consegue enxergar, mas aí quando a gente vai no celular já não tá mais. Então é bom, assim, você tentar pelo menos já tá de olho. O Canva dá para fazer isso é uma coisa bem legal. Uma hora a gente tá aqui modificando no computador e se você tiver o aplicativo, já dá para ir vendo. Então é mais ou menos isso. Eu acabo tentando ver muito por testes. Claro que assim, é como você falou, estava na prática, foi tentando, até que uma hora você já vai tendo mais noção. Mas, sei lá, por exemplo, eu já sei que eu acho até que desde o tempo que eu já escrevo, assim, de faculdade e tal, a gente sabe que mais ou menos a fonte 10 a 12, o tamanho, né? É algo que dá para ler quando é um texto menorzinho. Então, pode ser que um texto maior a gente já possa usar um de 30 a 40 o tamanho. Mas varia, gente, varia muito, muito, muito. Assim, quando a gente trabalha com um monte de fonte diferente, varia demais. Então é isso. Teste bastante. Mais dúvidas? Boa. E aí, gente, alguém tem mais dúvidas? Deixa eu olhar no YouTube aqui como é que tá. Eu vou fazer mais uma, porque eu estou curiosa também do que é sobre. Saindo um pouquinho dessa parte de artes digitais, uma coisa que a gente costuma fazer também é coisas assim, tipo, na mão, sabe? Por exemplo, cartaz e faixa e esse tipo de coisa, quando a gente tem que ir para uma marcha, fazer uma ação de ativismo, uma foto, blá, blá, blá. Esse tipo de coisa, às vezes a gente faz também. E acontece muito de, tipo, né, várias pessoas trabalhando numa mesma coisa, numa mesma faixa, porque você imagina aí uma faixa de 5 metros que a gente tem que estar pronta para o dia seguinte. Aí vai 10 pessoas pintar a faixa ao mesmo tempo. É maravilhoso. E aí, tipo, esse tipo de coisa, essas dicas que você deu de proporção e de cor, eu imagino que se aplica para essas coisas mais palpáveis também, né? Ou não? Eu estou surtando. O que tu acha? Não, aplica assim. Na verdade, é tudo mais ou menos o mesmo princípio. Então, você tenta aplicar isso em superfícies diferentes, né? No caso que você estava comentando agora, é um cartaz enorme, são várias pessoas. Então, se todo mundo tiver um pouco de noção, assim, de que, sei lá, vai escrever tal coisa e usar tais cores e todo mundo, sei lá, tentar fazer um tamanho médio aí de letra e tal. Enfim, vai tentando se adaptar, mas o princípio é o mesmo, independente do que você for fazer, se você quer comunicar de forma visual, são mais ou menos esses pontos mais importantes. Ai, boa. Bom saber. Nas próximas vezes que a gente vai fazer coisas do tipo,
A gente já tira assim o manual Mari do que fazer nessas faixas. Vai ser muito bom. Mas então, é isso, né? Acho que por enquanto estamos Tá todo tranquilo? mundo bem, todo mundo com pergunta. Gi, só se deixa eu você fazer uma quiser, pergunta. super, pode fazer. É rapidinho, mas eu só queria que a Mari comentasse um pouquinho que ela tinha falado lá no início, né? Tipo, que a identidade visual é meio que, enfim, né? Esse conjunto de elementos que vão dar vão passar essa essência. E aí eu não sei se você já teve alguma experiência, como você sente, ou sei lá, enfim, escutar um pouquinho de como fazer isso se dá também de um nível macro, eu acho, né? Então, tipo, quando tem, sei lá, né, tipo, enquanto engaja mil e uma coisas, e aí, sei lá, diferentes estilos e diferentes propósitos também. Não sei, se tem alguma maneira de tentar conservar uma unidade básica, assim, se você enxerga um caminho para isso. Ou é isso, agora aceitar que tipo, sempre vai, tipo, enfim, né, essa organicidade e tal. Mas, enfim, só pra eu ver se tem um caminho, digamos. Então, na verdade, quando a gente fala sobre marca e identidade visual, algumas marcas, não são todas, mas é o ideal que tenha, justamente para que as pessoas não se percam. Deixa eu só fazer uma pergunta para você, para ver se eu entendi direito. Você quer entender em relação à identidade visual aplicado no Engaja, não é isso? Tipo, como é que vocês podem se direcionarem, é isso? Sim, eu acho que é mais, tipo, pra entender se, enfim, se você sente do que, enfim, todos os estudos e práticas, se você sente que essa coisa da identidade visual é uma coisa, sabe, tipo, ser super importante para seguir a risca no dia a dia, então, tipo, que tem unidade, ou que você também entende que é um pouco comum, assim, para nesse sentido de, enfim, né, vários projetos com vários propósitos diferentes, pensando que a identidade vai representar esses propósitos, então, que também é um pouco orgânico que isso vai, ou se você enxerga que tem algum caminho para encontrar uma certa unidade dentro disso, sabe? Sim, beleza. Então, como eu estava falando, mais ou menos assim, algumas marcas, né? Não todas. O design que cria esse logotipo, que cria esse logo, acaba fazendo uma espécie de manual da marca, um guia da marca, que justamente vai falando lá sobre algumas orientações. Mas é isso que eu falei para vocês, não tem certo ou errado, não tem desse jeito, não é daquele jeito. São orientações, são formas assim de você se direcionar minimamente. Então, no caso de vocês, realmente é uma comunidade assim, muito plural. E não precisa ser necessariamente todo, como eu estava falando lá no início, não precisa ser tudo laranja e azul e mais ou menos seguindo essas formas e tudo que vocês vão fazer, né, assim, em relação a essa marca. Isso cabe muito mais, talvez, a quando a gente vai fazer algo mais institucional. Então, se vocês forem fazer não sei, algum documento, sabe? Algo mais formal. Então, é importante que vocês utilizem essas cores, que vocês utilizem essa identidade da marca de vocês. Que eu acho que tudo isso que eu tô falando, mas assim, principalmente cor, eu acho que cores são as coisas que a gente mais consegue remeter a uma marca. Mas assim, então pronto, outra coisa. Toda essa identidade tem muito a ver com a essência, é isso que a gente tem que pensar, qual é a essência da marca. Então, qual é a essência né, do Engaja, se vocês querem impactar, como você estava falando, são jovens, então é uma linguagem mais jovem, as artes que vocês vão fazer é algo mais jovem, porque vocês sabem, tipo, vocês são jovens, vocês estão falando de acordo com a visão que vocês têm. Então, é perfeitamente normal, assim, que acabe saindo muitas coisas plurais,
porque realmente é algo do Brasil inteiro, é enorme. Mas talvez essa identidade visual ela esteja mais presente nisso que eu falei para você, quando é algo mais institucional, pronto, ali no site, no YouTube. Se for, quando é algo assim, se vocês forem fazer enfim, algum arquivo que seja bem importante, é legal que ela tenha essa identidade, mas não precisa, porque também senão vai ficar meio chato, né? Se tudo for dessa mesma forma, tudo seguindo as mesmas cores, pronto, agora tudo só vai poder ser laranja. Não pode mais botar vermelho. Mari disse que não pode. Não é isso. Mas ficar atento, sabe? O que é que vocês estão realmente fazendo? Que arte é essa? Será que eu posso dar uma diferenciada? Mas aí, por exemplo, vocês estão fazendo agora a série, né? Que tem vários episódios. Então, é legal que os episódios em si, eles se comuniquem. E isso super tá rolando, parabéns. Visualmente estava perfeito. Porque existe realmente o episódio 1, o episódio 2, estava vendo que tudo tem as mesmas cores, tem os elementos. Tem aquele elemento meio pintadinho, que aí já é algo mais jovem, que tem tudo a ver com a ONG. Então, é importante, sabe? Entende? Tipo, é uma identidade dentro disso. Tem a série comunica, então, todas as postagens que vão ser feitas, todas as artes que vão ser feitas, elas vão seguir mais ou menos o mesmo padrão em cada episódio. E não necessariamente precisa ser seguindo a identidade visual, né, da marca, da Engaja. Deu para entender? Sim, total. Valeu. Boa. Ou seja, gente, quando vocês forem fazer uma apresentação institucional para parceiro, por exemplo, dá uma olhadinha no nosso manual da marca antes de colocar um verde-limão ou um rosa assim neon na apresentação, tá bom? Mas então, a gente... Eu ia falar, vamos colocar manual, mandar pra Mari depois mostrar. Mari, a gente tem uma pergunta no YouTube, e aí eu vou fazer ela e você vê se, tipo, cabe responder agora ou se cabe, tipo, comentar durante a parte do Canva, que é muito puxada pro Canva também. E aí você decide como quer fazer, beleza? Beleza. Mas a pergunta é, uma dúvida sobre o Canva. Se a gente tiver uma arte e tiver escassez de ideias do que colocar, o que fazer? Aumentar o tamanho dos objetos que já estão na imagem? O que? Ok. Eu acho que dá para falar um pouquinho antes, assim. Porque, assim, quando a gente tá um pouco perdido, eu acho que não existe uma solução, né? No caso, ele perguntou se eu vou, tipo, beleza, não sei o que fazer, vou aumentar o tamanho dos objetos. Não necessariamente. Às vezes eles estão grandes demais e o que tá ruim é isso. Então é bom você diminuir essa imagem. O que a gente tem que tentar entender é justamente buscar um certo equilíbrio. É comum, sabe, gente? Eu também, muitas vezes estou fazendo algo e às vezes dá uma travada. É normal, a gente tá trabalhando com criação. Então, a gente tá fazendo, né, coloca ali, aí às vezes você olha e, tipo, teoricamente tá ok, mas você sente no seu coração que tá faltando alguma coisa, ou então que tem alguma coisa estranha. Então, uma dica que eu já ia até falar para vocês em relação a esse tipo de dúvida que é o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou criar? Do nada eu vou colocar essas coisas. É justamente procurar templates pré-prontos. Então, eu vou agora para o Canva mesmo, que eu acho que vai ilustrar melhor. Vou sumir, vou tentar não tirar o som dessa vez. Vanessa Camargo.
E beleza. Vocês já usaram Canva? Cadê as mãozinhas? Eu gostei que tem as É o mãozinhas. sobrenome dessa organização. Oi? É o Pronto, sobrenome gente. dessa Oi? Eu acho que aqui ainda está travando um pouquinho. Deu uma Mas ela travada. comentou que Canva é o sobrenome de Engaja, porque somos um grupo de admiradores apaixonados pelo Canva, nossa religião. E tá certíssimo. A gente tá há quanto tempo já, hein, Giza? Qualquer coisa vai me falando, viu? Uma hora e Estamos meia. agora uma hora e Uma hora e meia, mas meia? Calma, gente. Não. o tempo que a gente estava antes testando. Mas desde que começou o real oficial, a gente está com 1 hora e 5 minutos. Ok. Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui. Já que o Canva é algo que vocês são super fãs e já sabem de cor, então eu vou só dar uma resumida bem básica aqui. Eu não preciso falar muito sobre isso, né? Ou o que é que vocês acham? Tipo, em relação às abas, tudo isso você já tem noção, né? Ou não? Vou falar do mesmo jeito. Enfim, Eu ia dar minha opinião aqui, mas poderia ser muito da minha experiência pessoal, então quem quiser ir comentando também do quanto que conhece, tipo, se quer conhecer mais do básico, ou se tá tranquilo, pode ir falando também. sim, por favor. Eu vou começar um pouco aqui do básico, mas qualquer coisa, assim, mais rapidinho, mas se perder, avisa aí. Beleza, assim que a gente entra no Canva, a gente tem aqui esse site, que a gente tem algumas abas na esquerda e tem algumas superiores. Então, aqui em cima, tá dando para ver o cursor? Confere? Tá, sim. Beleza. Aqui em cima são algumas coisas um pouco mais, talvez, institucionais. Tem aqui, né, preços, porque ele tem a versão gratuita e tem a versão premium. E aí, essa questão dos templates, que era o que eu estava falando quando eu estava respondendo a pergunta anterior, né? Tipo, beleza, vou começar um negócio. E aí, o que é que eu faço? O que é legal do Canva, eu acho isso sensacional, que ele tem essa oportunidade de a gente conhecer várias outras postagens. Existem já um certo template para a gente ter noção, alguns layouts pré-prontos, para a gente ter um certo direcionamento. A minha dica é, tipo, não pegar um pré-pronto e já começar, e, tipo, só colocar seu texto, sua imagem pronto, não tem graça. Mas, assim, eu acho que é uma forma legal, deixa eu clicar aqui, é uma forma legal da gente dar uma pesquisada, já dar uma noção do que a gente pode fazer, a gente já consegue ter umas ideias. Isso ajuda muito, 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 muito. Principalmente quando a gente tá travado, sabe? Às vezes, assim, no meio do processo, nossa, tá uma coisa meio esquisita, dá uma olhadinha, tipo, se inspira, sabe? Não tem medo, não. Isso não é copiar, não. É só uma forma de estar se inspirando mesmo. Então, beleza, tem essas abas de cima. Esse aqui até, quando eu estava estudando aqui para falar para vocês, eu vi que tem algumas coisas, assim, voltadas, tipo, tem um blog bem legal, assim, tem algumas dicas de fotografia e tal. Achei bem interessante. E coisas, assim, realmente legais. Eles têm uns bancos de imagens muito bons mesmo, até o gratuito. Sim, porque isso é uma coisa muito importante, gente. Quando vocês forem buscar imagens, é importante que elas sejam gratuitas. A não ser que, se ela for paga, você paga, né?
Mas, assim, não pega, assim, não vai lá no Google e pega qualquer imagem, não, porque existem várias, né, questões de direitos e tal, então não recomendo. Mas aqui no Canva, tudo é permitido, tá? Tudo é permitido, é ótimo. Beleza. Bora para as abas laterais, que eu acho que é o que a gente utiliza mais. Gisa, vocês usam kit de marca? Eu acho que ainda pode falar depois, mas a gente tem o kit de marca pronto, o Canva, e a gente tem o PDF com o manual da marca. Tem essas duas opções. Beleza. Fiz essa pergunta porque é uma coisa, assim, bem legal da conta, que eu acho que é só a conta premium que tem, não tenho certeza, tá, gente? Mas a gente já pode deixar gravado o logotipo, as cores da marca, as fontes da marca. Então, é isso que Giza estava conversando. Gente, vai fazer alguma coisa institucional? Vê as cores que podem ser utilizadas. Então, vocês já podem colocar aqui as cores da marca, sabe? Já pode colocar aqui fontes ideais, já pode colocar a marca, porque aí você já consegue aplicar muito mais fácil na sua arte. Então, beleza, aqui na lateral a gente tem também as opções dos todos os seus designs. Eu não vou clicar porque tem muita coisa aqui, não sei o que é que tem. E, enfim, lixeira, etc. Curtidas que você pode pegar, dar uma olhada nas fotos e curtir, já fica salvo. E os uploads, que isso é bem, 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 bem interessante mesmo, eu gosto bastante. Mas, enfim, vamos aqui para o início. A gente entrou, chegou aqui, você pode dar uma pesquisada no que é que você quer, ou você pode, começar aqui. Bora fazer uma postagenzinha. Cega, cadê a postagem do Instagram? Aqui. Show. Beleza. Sabe que vai fazer uma postagem, clicou lá, né? Chegou aqui. E aí, a gente vai ter esse Canva, a gente vai ter esse formato quadrado, porque já é no formato ideal. Isso é muito legal do Canva também, gente, porque você já economiza muito tempo, você não precisa sair procurando qual é o tamanho das coisas, mas se você quiser fazer algo personalizado, também tem como você iniciar do zero. Mas como eu acho que você já costuma fazer algumas coisas específicas, eu acho que já tem alguns formatos pré-prontos. Então, beleza. Você começou, já tem aqui. Mari, rapidinho. Desculpa interromper, mas eu só queria checar se está todo mundo vendo essa aba específica de criação ou se está naquela janela ainda com as opções de, enfim, design e essas coisas. O que está aparecendo para vocês? Porque eu não sei se a projeção de tela está com uma aba específica ou se está para toda a janela, sabe? E aí, galera? Eu estou em recomendações para você. Beleza. Agora tá o meu rostinho, né? E agora, Brasil? Foi? Está carregando ainda. Beleza. Tá cinza. Me avise aí. Por enquanto, já que não aparece nada, queria dar umas diquinhas. Vai me avisando, tá? Qualquer coisa. Se quiser que eu teste de novo também. Eu acho que você pode testar de novo, tipo, fechar e abrir de novo, para ver se dá certo. Ok. E agora? Foi. Foi?
Aham, foi. Beleza, tá vendo aqui que assim que clicou, assim, né? Assim não, né? Porque demorou algum tempo. Mas enfim, a gente clicou e aí aparece essa outra página, justamente por isso que estava dando esse problema. Ela abre outra página, justamente com esse formatinho que você estava procurando. Então, beleza. Postagem do Instagram, já vem com o formato dele, já vem no tamanho ideal. Gente, tá dando para me ouvir? Tá Tá sim. sim. Tá, beleza. Beleza. Então, assim, a gente ficou um pouco perdido no que é que vai fazer. Tem esses templates. Primeira coisa que você pode dar uma olhada. Então, se quiser pegar algo meio que já pré-pronto, sei lá, aqui já abre. E. Nossa, eu peguei um triste. Espera, deixa eu pegar outro. Ó só, mas eu queria um que tivesse imagem pra gente ver. Esse aqui, pra gente ficar com fome. Beleza. Tem um templatezinho. Então, você pode dar uma explorada, pode ver várias coisas aqui nessa aba. Se quiser, sei lá, procurar alguma, não sei, vou dar uma pesquisada aqui, sei lá. Também não sei se ele vai responder, se ele vai entender em português, né? Mas eu também recomendo que se vocês puderem, dê uma olhada em coisas em inglês também, porque aí dá para ter mais opções, sabe? Aparece mais coisas. Enfim, beleza. A gente pode começar por um template, já meio que pré-pronto, ou dar uma olhada aqui, tá na dúvida, e dá uma olhadinha, tal. Clica, assim que clicou, já vem para cá, já aparece tranquilo. Os uploads é o que você vai trazer do seu computador para o Canva. Então, você vai clicar aqui e vai trazer, pode ser tanto imagem ou pode escolher vídeos também. Então, aqui eu tenho minha marca, vocês podem também já ter salvo a marca de vocês. E assim, é assim que clica, já aparece lá. Aí vocês podem redimensionar e tal. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Depois a gente pode ter acesso aqui às fotos. Como eu falei para vocês, tudo aqui já é permitido, direito autoral, tudo, direito de imagem, já está de boa. Tem várias opções, você também pode dar uma pesquisada aqui na busca. Tem muita coisa legal mesmo, eu curto bastante. Então, já dando aqui a dica, você pode só clicar e já vai aparecer aqui, dá um delete, tá? Ou então você pode pegar aqui e arrastar, beleza? Tipo, clica e já arrasta. E se for para cá, pode vir para um fundo. Se for para cá, já vem para a imagem. Elementos. Esse aqui é bem interessante. São várias, enfim, elementos que você pode estar utilizando, né? Para estar utilizando aqui na sua arte e tal, que tem a ver. E, enfim, colocar umas florzinhas, umas coisinhas. Mas assim, gente, isso aqui são detalhes, sabe? Pode ser também algo importante, porque depende do que você está querendo fazer. Se você quer dar um foco, por exemplo, não quer ter foto, você quer ter só uma ilustração, então você pode utilizar também, né? Não faz isso aqui que eu... Pronto, uma questão de posição. Você acabou de clicar enfim, na figura, então ela vai vir para frente. Isso sempre vai acontecer. Então, você vem aqui, vem para posição e põe para frente. E aí ele vai ficar escondidinho. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, que eu acho muito legal, são essas grades e essas formas, esses quadros. Vou pegar aqui. Deixa eu pegar uma... Pronto.
Assim que a gente clica, a gente vai aparecer, né? Beleza, a gente pode redimensionar tudo. Uma coisa legal do Canva também é que ele já te mostra, já centraliza quando você vai mexendo na imagem, ela vai te passando essa espécie de régua. Então, você pode pegar a foto, aquilo que eu mostrei para vocês, que ia diretamente, já é aqui quando você tem esse tipo de grade ou de quadros. Então, já vai vir... deixa eu ver. Deletando, tá, gente? Se a gente pega aqui essa forma, deixa eu dar uma aumentada nela. Então, dá uma arrastada aqui, ela já vai ficar, a foto já fica dentro. Isso é muito massa. Meu Deus, isso facilita a vida da pessoa, vocês não têm noção, estão entendendo. Eu que mexo em Photoshop, às vezes fico pensando que poderia apenas usar Canva na minha vida. Texto, gente. Olha só, adicionar um título, adicionar um subtítulo, adicionar um pouquinho de texto. Olha só o que a gente estava falando sobre peso. Tá vendo que o título, ele é muito mais pesado do que o subtítulo, que é mais... Na verdade, ele não é mais pesado, ele é maior. Aí ele é mais pesado também. Olha só, aqui quando a gente pega vê as fontes, todas são Open Sans. Open Sans, Open Sans, Open Sans. A Light sempre é a versão mais fininha que tem. E aí, essa aqui é a regular e essa é a mais grossinha. Então, para chamar mais atenção, né? Vocês também têm a opção de vídeo. Se quiser dar uma adicionada. Enfim, dar uma coisa interessante aí. Mas aí eu acho que já é algo mais... Enfim, se vocês querem fazer algo mais diferentão. Fundo, que eu acho também super interessante, porque é algo que já muda de cara. Aquele fundo, assim, que você clica. Você não precisa estar lá, sabe, tipo, arrastando. Ele pode ir sozinho. E é muito legal, porque já são imagens... apesar de que, pronto, essa aqui, ela já fica um pouco confusa para fundo, né? Não diria confusa, mas assim, ela já tem muita informação. Mas aí, bora já começar a dar uma olhadinha aqui na aba de cima, que a gente pode dar umas certas misturadas. Uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é colocar em preto e branco. Gente, clássico. Tá na dúvida com cor, bota preto e branco, porque aí qualquer coisa vai ficar boa. Olha só. Qualquer coisa. Cadê aquele rolezinho? Aqui. Então, assim, qualquer imagem vai funcionar, porque não vai ter atrito, assim, não vai ter aquele medo que você tem de cores e contrastes e análogas e etc. Tá de boas. Assim como você também pode pegar aqui e colocar um efeitozinho. Deixar mais colorido do que essa foto já é. Essa glitch é bem legal. Gostei, ó, ficou interessante. Cadê? Aqui são suas pastas. Sim, um fundo, né, que eu tava querendo mostrar para vocês. Então, a gente pode ver um certo tipo de animação também a texto. Não sei se vocês já usaram isso. Eu acabei descobrindo umas coisas. Quando eu tava tava procurando aqui as coisas todas. Então, uma forma de dar uma certa animadinha também é quando a gente põe isso aqui. Olha só. Gosto dessa, inclusive. Recomendo. Não recomendo essa, gente. Recomendo essa, ok? Mas, assim, só recomendação, entendeu? Obrigada a nada. Bora lá pro fundo continuar. Tem esses efeitos. E a gente pode trabalhar... Aí, gente, tem várias coisas. A gente pode trabalhar com vários filtros. E aí, vocês podem ir ajustando. Aqui, enfim, quando a gente vai dar aquela olhadinha em como a gente pode estar utilizando essa imagem de formas diferentes, como a gente pode tentar tratar ela melhor.
E aqui, corte e girar, quando você quer dar aquela giradinha, quando você quer cortar e tal. Então, deixa eu dar uma... Vou tirar aqui. Qual foi a pergunta mesmo? Em relação a estar perdido, né? Beleza. Deixa eu voltar para cá. Gente, a gente estava vendo que precisa só de algumas coisas básicas. A gente quer escrever alguma informação. Vocês querem me falar alguma coisa, assim, pra gente fazer um teste aqui? Tipo, alguma frase de efeito que vocês usam, não sei, alguma coisa do tipo? Querem dizer alguma coisa pra mim, Giza? Tô pensando aqui em alguma. Nossa, mas eu sou péssima de lembrar dessas coisas quando precisa. Também, eu também faço pegar, né? Agir, Diga aí. agir local, pensar global. Não são frases, né, gente? Olha aí. Deixa eu pegar, então, sei lá, um fundo qualquer, um fundo básico. E como que você tinha falado? Agir local é pensar global. É pensar global. Ó, se eu errar aqui o português, vai ficar feio. É isso? Sim, sim. Confere, produção. E aí, enfim, existem esses outros pré-prontos, né? Que é uma forma da gente. Pronto, esse aqui eu acho que não, né, gente? Olha, uma coisa assim, manuscrita não tem a ver, então cancela. Se a gente quer algo mais. Vou usar essa aqui. Corrida, boa forma. Desagrupar. Muito importante, assim, gente, em qualquer ferramenta, é você mexer nela. E é isso. Porque aos poucos você vai se adaptando. Então, até isso, assim, que eu tava falando agora, né? Tipo, eu já utilizo essa ferramenta, mas aos poucos eu fui aprendendo mais e também quando eu fui pesquisando para falar um pouco mais aqui para vocês, eu já fui vendo outras coisas. Então, beleza. Eu decidi que o título vai ficar aqui embaixo. Vamos ver se vai sair alguma coisa interessante. Beleza, de local é pensar global, né? Confere. Vamos pensar nos elementos. Eu vi que vocês estavam usando aquela tipo de pintura. Quando você quer fazer isso, sempre procure por brush, que sempre aparece. Vou colocar aqui. E aí, gente, eu tô fazendo assim bem, tá? Pra gente já ir pensando nas formas e como a gente pode utilizar a ferramenta, assim, tipo, para vocês verem como ela funciona. Agir local é pensar global, já temos um título, temos um elementozinho, assim, para dar uma coisinha interessante, para não ficar tão chato. Vamos colocar uma foto? Beleza. Eu gosto dessas grades. Pera. Lá vai a designer. Perdida. Vou colocar aqui uma foto. Uma coisa que eu vi que vocês fazem. Algumas vezes tem, sei lá, duas imagens. Então, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui. Então, você vai ajustando, sabe? Eu não tô entendendo, né? Olha só o que eu tava falando da margem, tá vendo? Aqui que o próprio Canva já vai dando uma ajuda nisso. Clica aqui neles, posiciona para cima. Tira essa borda, ou então bota uma bordinha interessante que faça sentido. Pronto, outra coisa que eu queria falar para vocês.
O Canva já mostra aqui nas cores algumas... ele pega com conta-gotas, né? Então, ele já pega algumas cores que estão sendo aplicadas na sua arte. Então, isso também já facilita demais a te ajudar a quais cores utilizar. Sei lá, se não for o caso de que vocês vão usar as cores da marca, então isso aqui já dá uma ajuda. Então, beleza, a gente tem um fundo claro, um fundo simples, um fundo que não tá brigando com nada. A gente tem aqui um elementozinho para dar um destaque. A gente tem um título, não precisa necessariamente estar em cima aqui e tal, vai depender, gente. Poderia estar aqui, eu escolhi aqui porque eu quis, enfim. Bora colocar umas fotos. Deixa eu ver aqui alguma coisa, alguma foto que tenha a ver. Vou colocar assim, bem ativistas. Gente, aparece cada coisa. Alguém tem ideia de outro nome melhor? Jovens. Aí vai aparecer umas coisas incríveis. Olha só que felizes. Tá, gente, vou botar aqui qualquer imagem, tá? Sei lá. Pronto. Bora alterar, né? Clica 2 vezes. E aí você consegue, ó. Tá alterando aqui dentro. Clica fora. É isso que eu falei, gente. Vai mexendo e vai aprendendo. Clica novamente. Aqui essa foto não vai dar muito certo. Então, por causa disso aqui. A gente pode fazer o quê? Modificar isso. Ou, como eu tô aqui, né, fazendo assim algo rápido, a gente pega uma que dê mais certo. Beleza. Olha só, não tem... Esse aqui não tá... a imagem tá dando pra ver, mais ou menos, né? Porque a ideia dela é justamente mostrar mais o pulo. Mas não tem nada de importante tirando enfim, não tem nada atropelando coisas importantes, beleza? Tava querendo mostrar isso para vocês, porque eu vi que vocês algumas vezes utilizam, sei lá, às vezes são 2 convidados, 2 fotos, alguma coisa assim. Tudo bem usar mais de uma imagem, é mais difícil do que se tiver só uma, mas assim, é de boa, assim, pra gente conseguir se adaptar. Tenta não colocar uma imagem em cima de outra coisa que seja importante, sabe? Tipo, aqui não tem algo vago. Então, beleza, não tem problema que esse elemento aqui adicional acabe ficando na frente, sabe? Então, beleza, a gente tem aqui o agir local é pensar global, o título que tá forte, temos as imagens, a gente pode ajustar aqui se vocês quiserem dar mais, sabe, dar mais ênfase. Se quiser, enfim, colocar alguns filtros, algo que tenha a ver com a sua imagem, enfim. E a gente também pode estar colocando algumas cores, olha só, que legal. Aquilo que a gente estava conversando sobre, já vinha uma paleta de cores, mas aí a gente pode, enfim, tá buscando ver formas de que elas se casem. Então, o que eu estava falando para vocês de ter, tipo, cores que sejam análogas ou então contrastantes, a gente poderia estar usando aqui, a gente poderia estar usando nessas formas. Vamos ver. Se a gente fosse fazer uma apresentaçãozinha, sei lá, de quem são essas pessoas. Então, a gente dá uma modificada aqui e tal. E aí já pode... A gente já está utilizando outra cor. Se quiser, sei lá, vamos supor que aqui era... Não sei... Giza. Giza, você está sendo minha cobaia. Tudo bem. Tudo bem, você deixa?
Meus direitos autorais estão livres para isso. Fique à vontade. Tá? Ok. Obrigada pela sua autorização. Tem um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou botar aqui Ariane, para não expor demais. Aí, gente, dá uma olhada aqui, né? Tipo, vê que tá muito grande. Essa fonte tá grande para esse quadradinho, para esse retângulozinho. Então, dá uma modificada, tipo, vai vendo, né? Aquilo que Giza estava perguntando. E aí, como é que a gente sabe? Então, a gente testa. Aqui tá 80, deixa 80 também. Tipo, basicamente é isso. Sempre tenta dar uma centralizada, tenta fazer coisas que fiquem harmônicas, procurem cores que façam sentido. Quiser dar um enfoque, ver outra, sei lá, ver outra forma, enfim. Fiquem à vontade para estar vendo maneiras de dar o foco que você quer, né? Então, vamos supor que isso aqui é Giza, isso aqui é Mariane. Claramente a gente, ó, dando um rolê. Giza aqui lendo e eu aqui dando um pulo maravilhoso. E então, assim, se a gente quer dar foco nas pessoas, vamos supor que é mais importante o nome delas, então a gente pode colocar algumas cores mais vibrantes e tal. Aqui a gente pode inserir o logo. Enfim, gente, não dá para fazer assim super rápido, né? Mas a gente pode ver essas formas de já, sei lá, para entender minimamente como a gente pode aplicar essas questões, né? Tipo, aqui eu tô com duas fontes, como eu tinha falado para vocês. Eu posso colocar uma outra cor aqui para dar Vamos ver aqui que eu tinha falado para vocês. A gente tá usando o branco, tá usando o rosa. Mas aí poderia vir uma outra cor, e isso aí é muito de teste, tá? Principalmente assim, porque a gente não vai sair olhando, né? Tipo, teoria das cores e tal. Enfim, quando a gente é designer, olha, né? Mas no caso de vocês não precisam estar se prendendo a esse tipo de coisa. Então, tipo, dá uma pesquisada, não, um testa mesmo, assim, vê aquelas cores que a gente sabe que dá uma combinada, sabe que elas estão perto. A gente vê que o laranja do rosa, eles são cores que estão próximas, elas não são super contrastantes, é algo seguro. Poderia colocar aqui o logo do Engaja, não tem o logo do Engaja, então cadê aqui nos uploads? Vai ser o meu mesmo. Deixa eu colocar isso aqui. Então, a gente poderia colocar... Lembra que eu estava falando sobre ter um equilíbrio? Então, assim, não precisa ser uma coisa, assim, que tenha super foco e tal, assim, né, na sua marca, a não ser que seja o que você queira estar mostrando. Mas só isso já dá um certo equilíbrio, mas a gente sabe que o peso tá aqui, ó. É isso que eu quero que vocês vejam. O agir local é pensar global. E aí, nessa historinha aqui, a gente tá com esses convidados, eu pulando, Giza lendo. E tem aqui a marca, que no caso seria do Engaja, como não tenho aqui, coloquei essa só para vocês entenderem. Então, assim, deu para entender mais ou menos, gente, qual é a ideia de usar, assim, imagens que façam sentido com o que você está querendo falar, no caso, né, aqui isenta. Mas, enfim, imagens que façam sentido, imagens que traduzam visualmente o que você quer falar, buscar entender o que é que você quer que as pessoas saibam. Vou voltar aqui, tá? Queria saber se vocês compreenderam mais ou menos isso, assim, das fontes, não usar fontes demais, não usar cores demais. Se precisa ali, a gente usou 2 imagens, mas assim, não tem uma gama de coisas, né? A gente consegue ter resumidinho e objetivo o que a gente quer falar. Então, assim, gente,
algumas últimas dicas, porque eu já estou aqui, ó, extrapolei há muito tempo. Tenta pegar um template, ver algo já pré-pronto, porque aí já ajuda. Se quiser pegar algo realmente pré-pronto, modifica ele. Mas, de preferência, só dá uma analisada para ajudar a saber o que vai fazer, a ter novas ideias. E uma dica muito, muito importante é que o Canva, ele não salva as coisas assim. Como vocês trabalham em equipe, eu recomendo que vocês façam uma cópia do que, assim, vocês fizeram algo, façam uma cópia antes de enviar para o coleguinha, porque pode ser que ele modifique coisas que você estava achando melhor que estava antes, ou então, sei lá, tirou uma imagem e era uma imagem importante, aí não tem mais, vai ter que colocar tudo de novo, tem que fazer tudo de novo. Então, recomendo que vocês façam uma cópia, salvem, porque o Canva, ele não tem esse registro, pelo menos até onde eu sei, ele não tem esse registro de arquivos salvos. Então, gente, é mais ou menos isso. Eu sei que é muita coisa, eu sei que ficou um pouco extenso, mas tentei ser o mais breve possível para falar com vocês sobre, enfim, elementos visuais e como utilizar no Canva. Fiquem à vontade para mandar mais perguntas, estou totalmente disponível. Boa, Mari, maravilhosa. Foi, tipo, super completo. E acho que é isso, né? É uma chuva de informação, mas são informações extremamente necessárias. E aí, tipo, para fixar, né? Vamos testar, aproveitar esse tempo da quarentena para quem pode estar em casa fazendo, não sei, vários nadas às vezes, porque tem muito desses dias. Abre o Canva e vai mexer. É super divertido. Trazendo uma pergunta que está aqui no chat de Lud. Eu não sei se necessariamente precisa abrir, mas aí você abriu o compartilhamento, mas aí você, enfim, responde como achar melhor. Mas é em relação ao filtro nas fotos. Tipo, de onde que encontra mesmo aquele filtro nas fotos? Tu clica na foto e aparece a barrinha em cima, não é isso? Isso. Vê se está aparecendo, por favor, me dá um feedback. Tá? O filtro da foto, né? Era quando a gente estava aqui. Assim que você clica no fundo da... Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, se você clica na foto, já aparece aqui em cima o filtro, certo? Se você for clicar aqui, aparece... Se você clica no texto, aí já aparece outras coisas que são condizentes com o texto, que é cor, o tamanho, qual é a fonte, enfim, isso aqui de estar sublinhado, de não ser, essa fonte não tem a opção de ter negrito ou de ter itálico, aqui o alinhamento, enfim, tem várias coisinhas que são voltadas para o texto. Quando você clica na foto, então já existe aqui o filtro, o ajuste. Aquele que tinha cadê? Esse aqui. O que tinha animação é quando você clica no fundo. Então, mesmo que seja algo, tipo, você quer fazer a animação do texto, é no fundo que você vai clicar e vai aparecer essas opções. Beleza? Olha só. É porque, assim, no caso desse, é só contexto, mas o fade, ele já é todos os elementos. Aqui não tem nenhum, enfim, aí, né? Deixa eu tirar. Meu Deus do céu. Gente, não, ó, sabe o que a gente estava falando sobre exagero? Não precisa, sabe? Ó, não precisa disso. Por favor. Efeitos que tem aquele glitch que eu tinha mostrado um pouco antes, tem a opção, assim, de vocês baixarem aqui
E aí vai aparecer outras opções, ó. Esse que foi esse agora. Aí ele vai dar uma modificada lá no fundo. Eu acho que isso é novo, inclusive. Não tenho certeza. Eu não conhecia, eu confesso que eu descobri agora, assim, quando eu fui dar uma olhada em toda a ferramenta. Eu nunca tinha utilizado esses efeitos, eu achei interessante. Dependendo do que vocês querem fazer, esse Color Mix é legal também. Dá pra fazer umas coisas bem legais. Sempre pensando naquilo, gente, de buscar um equilíbrio, saber o que é que você quer falar e tentar ver cores que façam sentido e fontes também que façam sentido. Boa. E eu acho que aproveitando também o gancho que você deu daquilo de salvar a arte antes de compartilhar, tem outras coisas também, pensando nisso, de como que a gente trabalha em, né, várias pessoas na mesma peça, enfim, de qualquer formato. O Canva também tem uma questão que é, quando duas pessoas ou mais editam ao mesmo tempo, ele dá uns erros em relação ao que ele vai salvar. Então, por exemplo, tá eu e Mari editando ao mesmo tempo o mesmo arquivo. Às vezes o Canva vai se confundir de se ele vai salvar o que Mari editou ou se ele vai salvar o que eu editei. Então, mais uma dica nesse sentido é não editem mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Tipo, eu faço minhas modificações, fecho minha janela e faço, Mari, fiz tais coisas, pode mexer aí, e aí vai nesse processo, sabe? Diferente do Docs, por exemplo, quando a gente está trabalhando em um texto colaborativo, ele vai salvar tudo de todo mundo. O Canva, ele ainda não faz isso. Mais uma dica. E outra coisa que eu estava pensando, como era? Sim, ele é super. Ele atualiza muito, sabe? Tipo, os templates e as ferramentas e tudo. Então, é muito legal da gente ficar acompanhando tudo que surge. Sempre vai vir inspiração nova. Tem muito de, tipo, temas de dias ou temas de eventos, esse tipo de coisa. Ele tem muitas opções. Então, é muito massa de estar acompanhando. E acho que tipo de recomendações que eu tinha era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, é isto. O espaço agora, podem estar falando. Não, tudo bem também. Podem estar falando, gente, depois de várias horas. Se também tiver algo a acrescentar, como isso que Giza falou, realmente eles utilizam muito datas comemorativas, não só datas comemorativas, mas questões de atualidade, isso é muito legal. Quando está tendo novos movimentos, eles acabam também atualizando. Não sei se vocês perceberam, mas quando a gente estava pesquisando ali nas fotos, tinha muita imagem, assim, tinha LGBT e também tinha algumas imagens de pessoas negras, e isso tem muito a ver com tudo que estava acontecendo agora em junho. Todas as manifestações e também o fato de junho ser o mês do LGBTQI+. Exato. Nossa, eu amo Canva, gente, é muito divertido. Então, é isso, abram. E é conta pessoal também, né? Tipo, o Canva tem essa opção Pro, que é muito boa para quem trabalha na área, para quem, tipo, essa parte mais organizacional, institucional mesmo, é ótimo, mas, tipo, sei lá, 90% das coisas que ele tem é gratuito, então qualquer pessoa com seu e-mail pessoal pode ir lá fazer uma conta e se divertir horrores com isso. Outra coisa que eu lembrei também, quando a Mari estava falando da parte das cores, de contraste e tal, tem alguns sites, algumas plataformas que eles dão orientações nesse sentido, tipo, na parte das cores, ele mostra um código lá, né, com a hashtag e tudo.
E aí tu pode pegar esse código e posso até compartilhar um dos sites depois, que eu estava até comentando com o Mário esses dias. Eu não sei se tu lembra, amiga, qual era, mas eu vou catar ele depois. Que ele mostra, tipo, Lembro, a mas opção. não lembro. Ele mostra a opção, você põe uma cor lá, e aí ele pode mostrar uma paleta de cores, tipo, mais escuras e mais claras do que aquela que você colocou. Ele pode colocar cores que fazem um bom contraste. Então, tipo, você quer usar uma cor de fundo, essa aqui, e aí não sabe qual cor de fonte você quer, ele mostra opções. Enfim, com esse código que o Mário está mostrando agora, sabe? Então, ficar buscando essas ferramentas é muito legal. Como o Mário falou, no próprio site do Canva, tem parte lá que ele traz notícias e dicas e, às vezes, até cursos. Então, super massa ficar também. E o Instagram do Canva, eles também têm um destaque. Nossa, eu tô só o merchan aqui do Canva. Só queria meu Menina, patrocínio tá agora. ganhando quanto? Diga logo. Mas eles têm uma parte no Instagram que são, tipo, os destaques de dicas práticas. Então, tipo, usar transparência, usar fonte, usar um bocado de coisa, eles mostram também. Então, fica aí de sugestões. Não sei se temos mais perguntas, então, se temos, é isso, mais um chamado agora. Se não, e se Kinda tiver com a áudio funcionando, eu ia chamar ela para fazer o nosso anúncio da conta Pro do Engage e explicar um pouquinho como é que vai funcionar. Não sei se tá travando. Tá bom? Por enquanto tá tudo normal. Tá perfeito, Quindinho. Beleza. E primeiro agradecer, tipo, gente, quanta coisa. E tanto Mari quanto Gia aí, nossa rainha do Canva. E acho que outra coisa, assim, um detalhe também é que a gente esqueceu de falar isso no início, mas a gente também tá na relatoria disso tudo, né? Então, acho que no pós a gente também vai estar disponibilizando isso. E aí, junto, vem todas essas ferramentas, assim. A Mari foi falando e aí, tipo, acabou linkando com algumas coisas que eu tenho aqui. E aí, tipo, o Gi tava falando dessas ferramentas, acho que até esse era do 0 até 255. Enfim, tem muito site, assim, pra ver essas coisas de questão de cor e paleta e tudo mais. Então, acho que é uma coisa que é legal, assim, pra brincar e aprendendo e testando. E aí, a gente tem uma notícia para hoje, a gente já tem um spoiler, mas é isso, a gente queria trazer que finalmente a gente está com o Canva Pro e a gente está com uma conta especial para os voluntários. Tipo, a gente, então, tem, né, no Canva, dentro do Canva tem isso que é uma coisa de equipe, e aí a gente está com uma conta específica para uso aberto de todo mundo, para poder também usar, né, de ferramenta para todas as produções que tem dentro da rede, que a gente, né, o tempo todo precisando para fazer aí 1000 eventos e tudo mais, e comunicações também, né, isso não só para evento, mas pensar como a gente potencializa também essas comunicações, os causos e tudo mais a partir da plataforma. Então, a gente vai estar no e-mail que a gente sempre manda depois do episódio, a gente vai colocar mais informações, como vai ser o acesso, mas é isso, é para trazer essa notícia boa pra gente. E mais uma vez, obrigada, Mari, por estar junto. Maravilhosa. Eu que agradeço. Mas é isso, eu acho que fechamos por aqui. Vamos para quase 2 horas aqui, aproveitando da boa vontade de Mari estar conversando com a gente. Mas, amiga, muito, muito obrigada. Eu acho que era uma coisa que, tipo, a galera pediu muito para ser um dos temas, porque é isso, né? Quando a gente foi começar, a gente fez esse levantamento de temas e a galera estava tipo, por favor, faça um momento para conversar sobre criação de identidade, como é que usa o Canva e não sei o que, e blá, blá, blá. Então, é isso. Temos agora, e temos de registro para ir, toda a história do Engaja vai ficar gravado. Então, muito obrigada, amiga, pelo conteúdo.
Foi ótimo, chuva de informações, e agora fica nosso dever de casa de estar treinando e brincando com o Canva. Só de questões de planejamento nosso da série, amanhã a gente vai ter, né, no nosso e-mail semanal a notícia com a gravação de hoje, como é que foi, etc. E que na semana que vem a gente vai dar uma pausa. Então, próxima sexta a gente não tem episódio, volta dia 31, mas a gente vai estar trazendo mais atualizações sobre isso. E é isso, acho que encerramos por aqui. Mari, se quiser fazer, enfim, qualquer consideração final, fique super à vontade. E agradecer também a todo mundo que participou aqui, participou pelo YouTube. Hoje a gente teve recorde de participações ao vivo no YouTube, então foi ótimo. Mas é isso, o espaço é seu, Mari, obrigada. Gente, eu queria agradecer demais. Enfim, eu amo falar sobre design, então, assim, Giza falou aí que a gente está há 2 horas, e aí, se desse, a gente passava mais 2, mas enfim, né? Bora descansar também, sexta-feira de noite. Mas eu acredito, assim, que o design é uma ferramenta que todo mundo pode utilizar, e eu acho que o Canva é algo, assim, muito acessível, e eu espero que vocês consigam comunicar de forma mais clara o que vocês querem. Eu acho incrível o trabalho de vocês, de verdade. E inclusive, já saí com Giza colocando adesivinho de carnaval. Foi ótimo. É verdade, aos bloquinhos de Natal, e Mari estava lá como agregada do nosso núcleo. Foi, pois é. Mas de verdade, eu acho o trabalho de vocês incrível, parabéns. E eu espero que realmente com essas dicas, que vocês consigam comunicar de forma mais clara, que vocês atinjam o que vocês querem. E, enfim, agradecer novamente, agradecer a todo mundo que assistiu, que o fã-clube aí, que veio ver, outras pessoas que realmente estavam querendo ver essa live, assim, para realmente utilizar essa ferramenta. E é isso, gente. Eu vou deixar disponível, inclusive, vou enviar. Na verdade, acho que eu já enviei, né, Giza? Essa apresentaçãozinha que tem lá o resuminho. E aí vocês podem ver sempre que tiverem dúvida. Inclusive, eu vou me sentir blogueira agora. Deixa eu falar meus arrobas. Enfim, quem quiser falar comigo, fica à vontade. Tiver alguma dúvida, eu realmente amo compartilhar. Eu gosto demais de conversar e enfim, de passar informação e de receber informação e de criar uma rede muito massa. No Instagram, meu arroba é Mariane S. Medeiros. Esse é o meu pessoal. Mas eu também tenho lá algumas ilustrações. Eu sempre estou colocando coisas de trabalho lá, porque, enfim, eu adoro design, então não tem muito como fugir. E agora também, como eu falei no início, eu estou com a minha nova marca, que é o arroba Mari Medeiros Design. E lá eu estou colocando minhas joias e também outras várias coisas que eu amo fazer. É isso, sintam-se à vontade para seguir, para conversar comigo. E boa noite, gente. Muito obrigada por tudo. Um cheiro. Maravilhosa. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Paulette, que está na transmissão ao vivo, pode encerrar. Fechamos por aqui. Tu me avisa quando terminar. Quando a gente faz pose.